Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48, que se encontra no 7º domingo do tempo comum da nossa liturgia dominical. O texto é um texto que fala de decisões, que vai falar do amor, qual é a nossa decisão, uma vez que nós somos e que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é o próprio amor, vai dizer São João, então nós também fomos criados à imagem do amor. Se todas as decisões de Deus são pautadas pelo seu amor, pela sua justiça, a nossa decisão também deve ser pautada segundo o amor e segundo aquilo que é próprio do amor, que é a justiça. Então eu vou ficar apenas com os primeiros versículos, porque teria muitos detalhes que nós poderíamos tratar desse evangelho. Mas eu já quero começar no versículo 38, que diz assim: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Onde que está isso? Se Jesus disse, vós ouvistes o que foi dito. Nós encontramos isso em Êxodo. No livro do Êxodo, nós encontramos no capítulo 21, versículo 24. Então, nós vamos ler Êxodo 21, 24, diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Nós encontramos isso também em Levítico, capítulo 24, versículo 20. Diz assim, é a lei de Deus, né? Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Sofrerá o mesmo dano quem causou. Sofrerá o mesmo dano que causou ao próximo. Infelizmente, essa lei, chamada lei do talião, foi mal interpretada. Em todos esses anos, em todos esses tempos, ela foi mal interpretada. Porque quando se lê olho por olho, dente por dente, o que se pensa? Nós vamos nos vingar. Mas a palavra de Deus, a única vingança que a palavra de Deus traz para nós é vingança contra o mal, vingança contra Satanás. Não vingança uns contra os outros. E de toda maneira, nós temos que ler o Antigo Testamento a partir da visão de Jesus Cristo, porque somos cristãos. Então, como Jesus leria esse texto de Êxodo e de Levítico, como ele cita aqui no Evangelho de Mateus? Então, existe essa interpretação que é vingança, né? Então, vou me vingar, me ferir, eu vou ferir também. Só que a lei, quando Deus deu essa lei, não foi para se vingar. Essa lei foi para proteger o outro. Ou seja, se o meu olho é tão importante para mim, eu vou evitar fazer o mal ao outro, porque o olho do outro também é importante. O mesmo valor que eu dou ao meu é o mesmo valor que eu dou ao outro. Da mesma forma que eu me vejo e que me valorizo, seja a minha mão, seja o meu olho, seja o meu corpo, eu preciso também valorizar o outro. Olhar para o outro como se eu estivesse me vendo no espelho. Então, o mal que eu faço ao outro, esse mal está sendo feito a mim mesmo. Então, o mal que eu faço ao outro, na verdade, essa lei do talião é para impedir o mal. Não porque eu fiz o mal a alguém, ele já vai fazer o mal a mim. Não como vingança, mas um impedimento. Antes de fazer alguma coisa a alguém, eu devo pensar que o que eu vou causar no outro será causado em mim. Então isso me impede de fazer o mal e me leva a ver o outro da forma que Deus o vê. Me leva a valorizar o outro na sua pessoa, naquilo que ele é. Então antes, é claro, dente olho por olho, ou seja, eu feri o olho do outro, o meu olho também vai ser ferido. Eu devo pensar, antes de ferir o olho de alguém, por exemplo, eu vou pensar no valor que os meus olhos têm para mim. Então isso vai me impedir de fazer o mal ao outro. Então eu vou valorizar os olhos do outro como eu valorizo os meus. Se eu não quero perder os meus, eu também não quero que o outro perca os dele. Então, ou seja, é uma lei não para se vingar, mas é uma lei para impedir o mal uns contra os outros. Quando não existe uma lei do amor dentro do coração do homem, essa lei precisa ser criada. Só se criam leis onde não há amor.
Porque onde há amor não precisa de lei, porque o amor se antecipa. Agora, onde não tem amor, é preciso fazer leis para impedir que o amor não seja prejudicado, para impedir que o amor não seja destruído. Então, aqui nós já entendemos um pouquinho olho por olho, dente por dente. Jesus ainda vai além. Jesus diz: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Essa palavra enfrentar, na verdade, aqui, não enfrenteis, ou seja, não... ela traz uma ideia no Evangelho, na cultura bíblica, uma ideia de guerra. A palavra mesmo seria amotinar. Ou seja, numa guerra, quando o malvado se levanta, quando uma terra é atacada, o exército da terra atacada vai se amotinar contra o inimigo. Então, a violência vem contra essa terra, o seu exército se levanta contra aqueles que estão atacando. Então, é uma violência que vai gerando violência. O que Jesus quer dizer? Não amotineis, não vos levanteis em guerra, que o seu coração não se levante em guerra contra o outro, porque o outro se levantou contra você. Ou seja, não se levante como um exército para lutar contra aquilo que é malvado. Pelo contrário, olha o que diz Jesus. Porque se nós percebermos, toda a violência que Jesus sofreu, ele suportou com paciência. Não passivamente, mas com paciência. Então, ou seja, não vos deixeis conduzir pelo impulso. Fui atacado, eu me amotino como um exército, me levanto e ataco também. Então, um ataque vai gerar outro ataque e vai ser uma guerra sem fim. Agora o Senhor está dizendo: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, não vos amotineis. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Existe um autor chamado Walter Wink. Ele dá uma explicação, é um biblista, ele dá uma explicação muito interessante sobre esse versículo que diz, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Vamos lá para você poder compreender. Muitas vezes a gente acha, Jesus está dizendo que nós precisamos sofrer passivamente. Alguém me bate, eu entrego a outra face, a pessoa me bate também. Enfim, esse biblista vai dizer que na cultura bíblica, os romanos tinham a seguinte maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando um romano ia bater num súdito, ou punir um judeu, ou bater num escravo, por exemplo, eles nunca usavam a mão esquerda, porque a mão esquerda era utilizada para tudo aquilo que é sujo. Então, aquilo que eu tenho, por exemplo, um exemplo do dia a dia, eu tenho que recolher o lixo, eu tenho que fazer então tudo aquilo que é sujo usava a mão esquerda. A mão direita era usada, então, para aquilo que era de direito. Então, eu tenho um escravo. Eu devo punir o meu escravo, porque se punia para mostrar a minha condição de patrão e mostrar para o outro a sua condição de súdito. Ou como um pai ia educar os seus filhos e usava as mãos para bater. Então, se batia na face direita. Então, você está na minha frente. A sua face direita, me vendo, está à minha esquerda. Então, se batia na face direita com as costas da mão. Não podia bater com a palma da mão. Então, se batia com as costas da mão. Quando se batia com as costas da mão, olha, eu estou batendo na sua face direita com as costas da minha mão, isso significa que eu estou dizendo que você é um súdito, que você é menor do que eu, que você é um escravo, eu sou seu patrão, eu estou te colocando no teu lugar e mostrando qual é o meu lugar. Então, eu bato no seu rosto com as costas da minha mão direita, batendo na sua face direita. Quando você vira, me dá a sua outra face, você está me dando a sua face esquerda. Se eu for bater na sua face esquerda, para eu bater com as costas da minha mão, eu teria que virar meu braço, me contorcer todo. Então não, eu sou obrigado a te dar um tapa com a palma da minha mão. Só se batia com a palma da mão naqueles que eram iguais.
Também eu te batia, ele me batia ou dava um soco. Então, quando se bate com a palma da mão, está reconhecendo no outro que ele não é inferior a mim, que ele é menor, que ele é igual a mim, que ele tem o mesmo direito, a mesma dignidade. Então, ou seja, quando você me dá a face, eu sou obrigado a bater na sua face com a palma da minha mão, e nesse momento você está dizendo, eu não sou menor que ninguém, eu sou como você. Eu sou igual a você, eu tenho a mesma dignidade, tá vendo? Então, não é uma atitude passiva, mas é uma atitude que reclama a sua própria dignidade. Só que então, quando se dava outra face, quem estava batendo não ia bater. Por quê? Porque ele seria obrigado a bater com a palma da mão, reconhecendo. Você que está apanhando, reconheceu, levou a reconhecer que você não é menor do que os outros, que você tem a mesma igualdade que ele, que aquele que bate. Então Jesus não está dizendo, sejam passivos, bate de um lado, bate do outro, não. E o próprio Jesus, quando levou um tapa, o Evangelho não vai dizer que ele ofereceu a outra face. Porque primeiro que ele não precisava reclamar a sua igualdade, ele não precisava reclamar a sua identidade, porque ele sabia que a sua identidade não era de escravo, que a sua identidade era de filho de Deus. Ele se fez escravo, mas era filho de Deus. Então ele não tinha que reclamar nada, por isso que não deu a outra face. Mas nós não. Jesus está dizendo para nós que não podemos, não devemos sofrer passivamente, mas numa atitude, estão me fazendo sofrer. É claro, eu tomo a decisão pelo amor, a decisão pelo perdão, mas eu reclamo a minha dignidade. Você está ferindo um igual a você. Você está machucando um igual a você. Então, por isso que esse dá a face. O outro é obrigado a reconhecer, quando eu dou a outra face, reconhecer que eu sou igual a ele e que ele está machucando alguém que tem o mesmo valor que ele tem. É aquilo, olho por olho, dente por dente, ou seja, o meu olho é tão importante quanto o teu. Então você está ferindo alguém que tem o mesmo valor que você. É isso que Jesus quer dizer. E depois teria, né, se alguém abrir um processo, se alguém te forçar a andar, também tem todas essas explicações na cultura bíblica em relação aos romanos. Mas eu quero ficar só com esse versículo. Então, ou seja, Jesus está nos chamando a viver no amor, a tomar uma decisão pelo amor. E pode ser que é isso que você viva hoje no seu trabalho, na sua casa, na vida familiar, em tantas situações que nos levam a desistir. E quando nós ouvimos um evangelho desse, nós falamos, meu Deus, mas como é que com tanto sofrimento ainda vou dar o outro rosto? Não. Ao mesmo tempo, Jesus nos chama ao perdão, Jesus nos chama à reconciliação, ao amor, mas um amor que não faça comigo o que você quiser, não é isso. É um amor que edifica, dignifica, reconhece no outro a sua própria dignidade. O outro pode tomar suas decisões erradas, mas a minha vida precisa reclamar a minha dignidade. E a minha dignidade é de filho de Deus. Eu sou tanto filho como o outro é. Eu sou tanto amado por Deus como o outro é. Eu sou tão querido e perdoado por Deus como o outro também é. Então, diante de uma situação, quando eu mostro a minha face, eu estou, claro, perdoando, eu não estou me amotinando, eu não estou me vingando, eu estou agindo como Deus, como o próprio Jesus agiria, criado no amor, e as minhas atitudes devem ser atitudes de decisões do amor, porque o amor é uma decisão, não é sentimentalismo, não é sentimentos. Eu tomo a decisão pelo amor, mas ao mesmo tempo eu reclamo a minha própria dignidade. Eita, espera aí, eu estou te perdoando, eu estou te amando, mas eu tenho o mesmo valor que você. Então, é se valorizar como um filho de Deus que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, que foi salvo pela cruz de Cristo. Isso é o que Jesus está dizendo, é mostrar, dar a outra face, para que possamos viver então com dignidade, a dignidade de filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia e te possibilite a viver com dignidade, viver o amor, é reclamar a sua dignidade como filho de Deus e não como viver como inimigos, se amotinar como um grande exército. Então, é o que Jesus diz, não enfrenteis o malvado, mas tomai a decisão de amar e de rezar por ele. A melhor forma
de amar os inimigos é orar por eles. Que Deus lhe dê então essa força nesse dia para que possamos, você e eu, vivermos o amor. Amém.